Alô, povo de Deus. Tudo bom? Povo de Deus abençoado. Um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde, uma boa noite para quem está de noite. Hoje nós vamos falar um assunto muito novo e muito atual. Vamos falar sobre armas sônicas, canhões de nêutrons à luz da Bíblia. Tá? Segundo se sabe, as armas sônicas elas existem de verdade. Tá? Elas estão comprovadas, existem realmente. E elas são usadas principalmente como armas não letais. Ou seja, não são para matar, mas são para paralisar, neutralizar o inimigo, né? Ou os homens. Elas podem emitir ondas sonoras de altíssima intensidade. Segundo eu pesquisei, podendo chegar a um som superior a 160 decibéis, causando desorientação, né? Tontura, tormento e até dor. Elas também recebem um outro nome, LRAD, que é dispositivo acústico de longo alcance. Elas são utilizadas por policiais militares de diversos países. Né? Elas são utilizadas não para matar, mas para neutralizar ou paralisar o inimigo. Os efeitos são diversos. Né? Elas podem causar pânico. Tá? Depois nós vamos ler a Bíblia e tem algo muito parecido com isso aqui. Tá? Náuseas, dor física intensa. E conforme o volume sendo extremo, danos danos permanentes na saúde da pessoa, causam sequelas. Tá? Até se falam que essas armas, tá? Elas foram usadas pelas tropas de elite dos Estados Unidos quando eles foram resgatar Maduro e a sua esposa. Quando eles pegaram e prenderam Maduro. Podem ter usado essas armas sônicas, até porque tinha 80 homens ali guardando Maduro. E nós sabemos que esses homens eram os homens mais bem preparados para guardar Maduro. Os homens mais bem preparados de guerra. Era uma tropa de elite para guardar Maduro. Mas, segundo se sabe, eles foram mortos. Para que os Estados Unidos pegassem Maduro e está sendo julgado nos Estados Unidos. Né? Entendeu? Então, a pergunta é: será que essas armas sônicas foram usadas para primeiro bloquear a reação do soldado de Maduro? Para depois matá-los? Ou existe arma sônica mais sofisticada que não sabemos, claro, que podem, além de parar a reação dos inimigos, matá-los? Algo aconteceu num combate semelhante com Davi e Golias. Não estou falando igual, estou falando semelhante. Igual é uma coisa, semelhante é outra. Você sabe que antes de Davi matar Golias, ele derrubou Golias, usando uma funda, que lá no Ceará, na minha terra, é baladeira, aqui chama seta. E depois que ele paralisou Golias, ele veio e matou Golias, cortando a sua cabeça, usando a própria espada de Golias. Né? Não estou falando, repito, que é igual, mas algo semelhante. Né? Porque como o assunto aqui é Bíblia, a palavra de Deus, a gente está sempre comparando uma coisa com outra. Né? Entendeu? Outra coisa interessante, antes das tropas dos Estados Unidos chegar ao alvo, no epicentro, tá? Do sequestro de Maduro, as luzes daquela cidade foram apagadas. Houve um apagão ali em Caracas e nas cidades ao redor, nos lugares ali próximos, nas áreas mais próximas ali, apagou tudo. Houve um apagão. É como se as tropas dos Estados Unidos tivessem um total controle sobre aquela energia. Agora vem outra pergunta, tá? Que não quer calar. E como se as tropas, como é que eles conseguiram fazer isso? Tá? Como é que eles tiveram o controle da energia? Que tipo de armas são essas, tá? Que paralisam o poder da energia e param a própria energia de um determinado lugar? Tá? Que tipo de armas são essas? Que tem esse poder de paralisar a energia, provocar um apagão para que eles peguem o inimigo, né, no escuro. Interessante isso aí, porque a claridade ajuda, né? Mas existe também aquelas lunetas que eu me lembro que se usava até no fuzil para enxergar à noite, infravermelho, né? Que também enxerga à noite. Nos treinamentos de guerra, né? É usado, sabe? Quando eu fui militar, a gente via aquela luneta que a pessoa tem visão à noite e vê o inimigo à noite, tá? Então,
Agora vamos lá. Quanto é a paralisação, o apagão da energia de Caracas? Poderia ser uma ação cibernética militar? Ou seja, um uso coordenado de ataques digitais, claro, usando o computador, né? Junto com força física dos militares. O que eu posso afirmar é que no primeiro mandato de Trump, quando Kim Jong-un ameaçou atacar os Estados Unidos, quando Kim Jong-un ameaçou atacar justamente aquelas tropas que ficam naquelas bases dos Estados Unidos em muitos países, Donald Trump falou: eu peço muito a Deus para que eu nunca precise usar as armas que nós temos aqui nos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Agora, o que tem de tão especial nessas armas? Eu também não sei. É mais uma interrogação, tá? É mais uma interrogação. Bom, agora vamos falar sobre canhões de nêutrons, ou bombas de nêutrons. São armas de radiação sofisticadas, que maximizam a liberação de nêutrons de alta energia, da qual minimiza a explosão física e o calor. Ou seja, os canhões de nêutrons, ou armas de nêutrons, elas quase não danificam, tá, prédios, elas não danificam máquinas, elas não danificam ruas, elas não danificam árvores, verdura alguma, verde algum. Elas são armas biológicas que foram criadas, né, ou inventadas, digamos assim, porque Deus cria, o homem inventa e o diabo só imita, foram inventadas para matar o inimigo, para matar mais a humanidade, certo? E nós vamos ler, tá, na palavra de Deus algo muito parecido com isso. Algo muito parecido com isso. Olha o que diz aqui, no capítulo 9 do Apocalipse, verso 3. Olha o que diz aqui. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Olha aí, não danifica, tá, a verdura, não danifica a erva e não danifica a árvore, não derruba nada, tá? Olha aí. Mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. São aqueles homens que vão estar lutando certamente contra Jerusalém e contra Israel na grande tribulação. Porque aqueles que têm o sinal de Deus são 144 mil, que é 12 mil de cada 12 tribos de Israel, que está no Apocalipse 7, que vão pregar o evangelho do reino na grande tribulação. Né? Nós pregamos o da graça, que Jesus vai arrebatar a igreja. Eles pregarão o evangelho do reino milenial de Cristo aqui na terra. Em outro vídeo eu já expliquei sobre isso. Então o assunto não é bem que eu quero falar agora sobre isso. Eu estou falando sobre armas, né, sônica e canhões e bombas de nêutron. Arma de nêutron, né? Entendeu? Agora tem uma coisa, olha o que diz aqui o 5. Tá? E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Misericórdia. Será que essas tropas inimigas vão estar sendo atacadas por alguns países ovelha que vão estar lutando a favor de Israel e usarão essas armas contra essas tropas aqui? E eles vão buscar morte, não vão encontrar, mas eles serão atormentados, como eu acabei de falar. As armas sônicas, elas atormentam uma pessoa. Segundo eu soube alguns comentários, que conforme os decibéis vai aumentando a intensidade, sangra o ouvido das pessoas. Dizem que botam sangue pela boca, pelo nariz, a pessoa fica atormentada. Não mata, mas a pessoa fica atormentada e fica paralisada, sem poder reagir. Certo? Então, olha o que diz aqui. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. Eu já fui picado de lacraia, eu fiquei 1 hora sentindo dor, fui até no pronto-socorro, mas não precisou tomar injeção, nada não. Depois aquele desinchou, mas eu fiquei 1 hora sentindo dor, quando a lacraia me picou no meu dedo, quando eu estava tirando uma roupa ali no tanque. Agora imagine um escorpião. Só que aqui vai acontecer algo sobrenatural. Qualquer coisa que a gente sente, uma dorzinha, se ela se torna intensa por muitos dias, a gente vai no médico, ele passa uma radiografia, uma ressonância magnética, se a dor for na cabeça, né? Passa um raio-x, se a dor for nas costas, por causa do pulmão.
Mas nessa época, as pessoas não vão procurar hospital, não. Eles vão procurar morrer e não vão conseguir. E naquele dia, os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Isso aqui será na grande tribulação. Possamos ficar firmes para ser arrebatados, para a gente não ter que passar tudo isso. Porque isso vão passar os desobedientes na grande tribulação. Eles vão passar 5 meses, certamente atacados por essas armas, não tem como fugir. Só que eles vão buscar a morte e eles não vão encontrar a morte, porque a morte será presa. O próprio Deus, pelo que eu entendo aqui, já é uma ação de Deus, vai prender a morte por 5 meses. Que eles sejam atacados ou que eles serão atacados por 5 meses por essas armas sônicas, certo? Mas que não vão conseguir morrer. Já o canhão de nêutrons já mata somente a humanidade, mas não danifica praticamente quase nada. E quando danifica é muito pouco a matéria, né? Parecido muito com arma biológica. Nós vamos ainda aqui falar sobre a fumaça radioativa, porque é sabedor que antes da primeira bomba atômica que foi solta em Hiroshima e depois Nagasaki, houve um teste no deserto de Alamogordo. Os Estados Unidos fizeram um teste com a bomba atômica e subiu fumaça de uma grande, como de uma grande fornalha. E essa fumaça chegou a subir 15 mil metros de altura, ou 15 quilômetros. Já as que foram soltas em Hiroshima e Nagasaki subiram 12 mil metros, ou 12 quilômetros. Mas olha o que diz aqui no Apocalipse 9. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra. Aqui ele não fala bomba atômica, porque não sabia. Tudo que cai do céu é estrela, ou estrela cadente, né? E foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como tem o poder de escorpiões da terra. Quer dizer, parece que ele viu aviões, caça, mas ele não sabia, colocou avião, né, daquela fumaça, porque foi um avião, Enola Gay, que soltou aquela bomba atômica, né? Entendeu? Então, nós vamos ver aqui algo semelhante, que a Bíblia continua falando, tá? Que fala justamente que eles ficaram de longe. Eu soube que em Alamogordo, aqueles soldados que ficaram a 10 quilômetros vendo aquele teste daquela bomba, eu soube que depois eles morreram de câncer. De alguma forma, eles inalaram aquela fumaça, certo? Da bomba atômica. E eles morreram, muitos daqueles soldados morreram de câncer. Eles foram contaminados e morreram de câncer, não é? Porque essa fumaça tem radioatividade, certo? Então, nós vamos ver o que diz aqui em Apocalipse 18, certo? Verso 17. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, está falando da marinha, certo? Porque nós sabemos que a marinha de muitos países vão estar nessa guerra. E todos os que negociam no mar se puseram de longe. Ou seja, na época, os soldados certamente não sabiam que a radioatividade iriam pegar. E muitos morreram de câncer com aquele teste da bomba atômica Alamogordo. Porém, aqui já se sabe. Olha aqui. Negociaram no mar e se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Nós sabemos que essa cidade aqui é Roma, tá? Eu já falei em outro vídeo sobre isso, tá? Porque no Apocalipse 17, verso 16 fala: e os 10 chifres que viste na besta, ou seja, os 10 primeiros ministros ligados ao anticristo, são os que aborrecerão a prostituta. Eles vão aborrecer Roma. E a porão desolada e nua. E comerão a sua carne e a queimarão no fogo. E João quis saber que cidade era essa. E que mulher era essa. E o anjo falou: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, verso 18. É por isso que eu digo que essa cidade é Roma. Porque quando João escreveu o Apocalipse, eu já falei isso em outro vídeo. Qual era a cidade que dominava? Era o Império Romano, era Roma. Aqui, ó. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E a Bíblia até diz que Roma será inundada. Já gravei um vídeo também sobre isso. Que vai ter primeiro uma explosão,
fogo, enxofre, e depois ela será inundada, ela vai afundar. Aqui, ó, capítulo 16, verso 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, as grandes metrópoles vão cair nesse terremoto. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação. Capítulo 18, verso 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia. Aquela grande cidade, fala 3 vezes grande cidade, que é Roma, já provei aqui. E não será mais achada. Aquela grande cidade. E não será mais achada. Quer dizer, o anjo pegou uma pedra, jogou no fundo do mar e falou que vai acontecer a mesma coisa com Roma. Ela vai afundar na grande tribulação. Tá? Para você ter uma ideia, o que vai acontecer com esta grande cidade. E nós sabemos que todas essas armas elas serão usadas, tá? Elas serão usadas justamente na grande tribulação, que já estão sendo usadas agora, né? Então, espero que você tenha entendido, dê o seu like, tá? Se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho, porque nós vamos trazer mais profundidade sobre todos esses últimos acontecimentos à luz da Bíblia. Que Deus abençoe a todos.